quero ser como um vaso a ser quebrado nas mãos do oleiro. Eu quero ser como um vaso a ser quebrado. Me faça do jeito que tu queiras. Eu quero ser como um vaso a ser quebrado nas mãos do oleiro. Eu quero ser como um vaso a ser quebrado. Me faça do jeito que tu queiras, Senhor. Eu me rendo a ti, me lanço aos teus pés. Eu quero me esvaziar. Eu quero mais de ti. Já não vivo mais eu. Eu quero que tu reine em mim. Vem reinar em mim. Vem reinar em mim. Eu quero me esvaziar. Já não vivo mais eu. Vem reinar em mim. Eu quero ser como um vaso a ser quebrado nas mãos do oleiro. Eu quero ser como um vaso a ser quebrado. Me faça do jeito que tu queiras, Senhor. Eu me rendo a ti, me lanço aos teus pés. Eu quero me esvaziar. Eu quero mais de ti. Já não vivo mais eu. Eu quero que tu reine em mim. Vem reinar em mim. Vem reinar em mim. Eu quero me esvaziar. Já não vivo mais eu. Vem reinar em mim. Vem reinar em mim. Vem reinar em mim. Quero me esvaziar. Já não vivo mais eu. Vem reinar em mim. Vem reinar
Pai, muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio que nós temos de exaltar, bendizê-lo o teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada um dos teus filhos que se encontra aqui. Obrigado, Senhor, por cada família que nós estamos aqui em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse grande privilégio, ó Pai, que o Senhor escolheu a cada um de nós para estarmos na sua presença. Tu és bem-vindo sobre este lugar. Espírito Santo, continua tocando, continua ministrando, continua falando conosco, Pai. Alimenta o teu povo, alimenta a tua igreja, traz a revelação da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Os queridos podem sentar, por gentileza. Gostaria nessa noite de deixar um pensamento aqui a cada um dos nossos queridos, amados, um texto bem conhecido no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 4, que você possa estar abrindo o seu coração, receber essa palavra no seu espírito nesta noite. É importante que a palavra do Senhor, ela gera fé, ela fortalece, ela edifica, em nome de Jesus. As crianças até 8 anos têm o cultinho das crianças, e os demais permaneçam aqui, abra seu coração, Deus quer ministrar as nossas vidas. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual, pela alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desmaiando em vossas almas. Ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém. Pai, mais uma vez, eu te agradeço por esse grande privilégio de nós estarmos aqui reunidos nesta noite, ó Pai. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título, Caminhando no Propósito. Nós vemos aqui que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um dos filhos dEle. Cada um de nós, o dia que Deus chamou você, escolheu você, e que você abriu o seu coração, estendeu as suas mãos, entregou a sua vida a Jesus, Deus já tinha um propósito na sua vida, porque a Bíblia diz que antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E o autor de Hebreus escreve aqui: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, por isso nós devemos deixar todo o peso, algumas versões, todo emaranhado, e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então existem algumas situações, ele coloca duas coisas aqui, para que eu e você, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Nós temos primeiramente deixar todos emaranhados, todo o peso, e também nos afastar de todo o pecado, para que nós possamos vivermos, para que o propósito de Deus se cumpra através da vida de cada um de nós. E olhando sempre para Jesus, a Bíblia é o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que ele estava proposto, suportou as cruzes, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. E nós sabemos que ele intercede por nós. Então nós temos Jesus, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra de Deus, e temos um propósito nas nossas vidas. E por isso, eu e você, quando nós entendemos, reconhecemos o sacrifício de Jesus,
e qual Deus usou tantas outras pessoas. Se eu e você hoje estamos servindo a Deus, é porque Deus usou alguma pessoa num propósito, para que nós estejamos na presença do Pai. Mas nós sabemos que existem algumas forças ou contrárias. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos desprender de todo emaranhado ou todo peso, eu entendo que muitas vezes o emaranhado e peso não é pecado, mas é algo que, se nós não tivermos nos policiando, se nós não tivermos nos organizando, nós teremos dificuldade para servir a Deus, para que o propósito de Deus, não é somente você pecando que o propósito de Deus não cumprirá na sua vida, mas alguns pesos, algumas adversidades, algumas oposições. Muitas vezes esse peso é o meu próprio trabalho, porque eu não tenho horário, eu não organizo a minha vida para estar orando, para estar consagrando, para estar lendo a palavra de Deus. Às vezes eu estou tão preocupado com as coisas desse mundo, que tem sido um peso na minha vida. Eu sou tão responsável por aquilo que eu faço neste mundo, e muitas vezes eu carrego esse peso sobre a minha vida, e eu não tenho tempo de ouvir Deus, não tenho tempo de me relacionar com Deus, de estar em comunhão com Ele, comunhão com meus irmãos. Eu não tenho tempo de participar do meu grupo, eu não tenho tempo de participar de algumas atividades importantes na casa de Deus, porque afinal de contas o inimigo quer colocar alguns pesos sobre nós. Às vezes se torna um peso para mim vir na casa de Deus, eu não consigo chegar no horário. Não é pecado você chegar atrasado, mas muitas vezes é um peso. Não é pecado você, muitas vezes, de faltar um grupo, mas muitas vezes é um peso. Muitas vezes esse peso que nós temos que desprender, porque nós vemos que o nosso Deus é muito organizado, extremamente organizado. O próprio Jesus, antes dele multiplicar os pães, ele separou o grupo de 100, grupo de 50, ele organizou primeiro toda aquela multidão para ter uma facilidade para distribuir os alimentos. Então muitas vezes a falta de organização nossa se torna um peso, e nós não conseguimos servir a Deus. Muitas vezes nós temos tantos compromissos lá fora, e deixamos de servir, de estarmos atentos. Muitas vezes o próprio adversário, aquilo que, quando Moisés chegou diante de Faraó, diz: olha, eu quero que você libere o povo hebreu para servir a Deus lá no deserto. A Bíblia diz que então Faraó chamou seus capitães e falou: olha, esse povo está muito ocioso, esse povo está ocioso, não vamos colocar mais peso, mais trabalho para eles, porque eles querem servir a Deus. Então vamos dificultar mais, para que eles não tenham tempo de ouvir a Deus, de ouvir a palavra de Deus. E assim Faraó fez. E muitas vezes na Bíblia Faraó simboliza Satanás. Então quando o autor diz que nós temos que nos livrar dos pesos, dos emaranhados, que muitas vezes o demais justifica. Eu sempre falo, tudo explica, mas nada justifica. Tudo tem uma explicação referente ao reino de Deus, tudo tem, mas nada justifica. Nada justifica. No reino de Deus, por quê? Porque nós estamos aqui num propósito de Deus. Esse é o propósito maior. Deus não simplesmente permitiu que eu viesse a esse mundo para comer, beber, me vestir e morrer. Não, é um propósito maior para influenciar. Então o autor diz que nós devemos nos livrar de todo o emaranhado. Muitas vezes esse emprego que você achou que era benção, esse trabalho que você achou que é uma benção na sua vida, muitas vezes é um peso para que você não tenha compromisso de servir a Deus, daquilo que Deus te chamou, te capacitou, te deu dons espirituais, te deu talento, te deu revelação, te deu visão, te deu sabedoria, te deu conhecimento para que eu e você possamos exercer. Mas devido ao peso que nós temos nas nossas costas, nós não servimos. E por isso o propósito de Deus. E quando nós saímos do propósito de Deus, logo em seguida,
o desânimo começa a bater a porta, a frustração começa a bater a porta, a vontade de parar começa a bater a porta. Já não tenho mais vontade de ler a Bíblia, já não tenho mais vontade de orar, já não tenho mais vontade de consagrar, já não tenho mais vontade de participar nas reuniões de oração, já não tenho. Por quê? Porque estou vivendo debaixo de um peso. Por isso sabemos que nós temos que nos afastar dos pesos, nos livrar desses pesos, do pecado que nos rodeia, e corramos com perseverança. A Bíblia fala, não é para você andar, é para você correr, tendo perseverança. Então existe uma carreira, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, hoje está sentado à direita. Então, versículo 3, considerais, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e desmaiando a vossa alma. Então, muitas vezes nós nos cansamos. A Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Às vezes nós começamos trabalhando, estamos ativos. Quando nós recebemos Jesus, aquela chama, aquele desejo, aquela vontade de servir a Deus, de adorar a Deus, oramos, subimos no monte, fazemos voto, pacto com Deus, de servir, de trabalhar, de contribuir, de participar. Mas chega no momento nessa carreira, nessa caminhada, começa a surgir os obstáculos, a oposição. Quando você olha para mim não parece, mas eu era atleta. Esse dia eu fui para casa, quarta-feira, e fiquei imaginando, puxa, quantas vezes eu corria aqui, nós morávamos ali próximo do bonde aéreo, eu corria até o Triângulo e voltava, tranquilamente. Parece que isso não é realidade, parece que não é a mesma pessoa. Que corria até o Triângulo e voltava sem... Que subia aquela subida, Rua Tibagi, ali atrás do Praça Pinheiro, desde baixo lá da Marinha, num fôlego só. Quantas vezes que eu tive em competição, chega um momento que você está correndo e que você parece que não tem mais força, começa a sentir gosto de sangue na boca, e você sente aquela vontade de parar, ainda existe alguns quilômetros para frente, e você olha para alguns corredores, eles vão te ultrapassando, a vontade que dá é de parar, mas existe um propósito, houve um treinamento, houve uma meta, houve um compromisso, houve um juramento, numa competição, para que você se desse o mais de você, que você fosse leal também à competição, e as pessoas que investirem em você, no seu treinador, o alimento que você teve, todo aquele aparato que você teve nos bastidores, para que você fosse um atleta de sucesso. E muitas vezes nós esquecemos das pessoas que nos impulsionaram, que investiram, que acreditaram em nós. Se nós pararmos de existir, por isso que a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador de toda a obra, porque para que você não canse, para que você não desmaie em vossas almas, porque a Bíblia diz, ainda não resisti a teu sangue, combatendo contra o pecado. Nós precisamos resistir, nós precisamos andar em cima do propósito. E a minha pergunta, qual é o teu propósito? Quando Deus tem uma promessa para mim e para você, Ele vai fazer com que você caminhe em cima dessa promessa. Ele vai fazer. Mas do outro lado existe um reino contrário, que vai fazer o possível e o impossível para que você não permaneça nas promessas e no caminho das promessas. Quando nós quebramos a lei do processo, quebramos a nossa integridade. Quando eu e você quebramos a lei do processo, aquilo que Deus nos chamou, nos capacitou, Jesus morreu, fez tudo por nós, e mesmo assim, por causa de meninice, eu pego e paro, de criancice, por causa de alguma coisa me tocou, me feriu, me machucou, eu paro, abandono. Será que Jesus é culpado de tudo aquilo que aconteceu, nos levante contra a minha vida?
Porque o problema da nossa identidade afeta o nosso relacionamento. Então o inimigo procura afetar nosso caráter, a nossa identidade, porque isso automaticamente vai afetar o meu relacionamento com Deus e muitas vezes o meu relacionamento com meus irmãos. Então nós precisamos nos desprender de todos os emaranhados, nos afastar de tudo aquilo que poderia causar peso e causar um dano, manchar o nosso caráter, e sempre olhando para Jesus, o autor e consumador de toda a obra. E quando você olha para Jesus, que você tem um alvo, tem um foco, eu não vou parar, eu sempre orei, Deus, eu nunca vou abrir mão daquilo que o Senhor tem na minha vida, ou através da minha vida. E a Bíblia diz que sempre nós estaremos rodeados por testemunha, não somente pelos anjos de Deus, não somente pelos nossos irmãos, não somente pelo ímpio, mas também por Satanás e seus demônios. Sempre nós vamos estar rodeados, alguém está olhando para nós. Estive pregando ali no Rio Grande, e na segunda-feira nós tivemos um culto, e aí veio um casal conversar comigo e falou: pastor, a irmã falou assim: pastor, eu comprei o seu livro, e naquele capítulo que fala sobre que o diabo tem medo de nós, eu estava lendo, eu digo, chegou no culto, em casa, aí eu vou dar uma ledinha aqui, amanhã ela estava curiosa de saber, e aí ela começou a ler o livro, como acontece com muitos irmãos, e não consegue parar. Lá por as 2:30 da manhã, ela chegou nesse capítulo que o diabo tem medo de nós. E quando ela leu e parou ali, e viu a história que eu coloquei ali, ela ficou admirada. E de repente o inimigo tomou a boca do marido dela, que estava dormindo, e falou: realmente, eu tenho ódio desse pastor. E ela pegou e estendeu a mão: em nome de Jesus, cala Satanás. Você imagina que Satanás estava olhando ali para ela, lendo naquela hora. Eu sempre falo, tem 3 pessoas que sabem tudo o que você faz. Primeiramente é você, segundo é Deus, e terceiro, Satanás. Essas 3 pessoas não tem como você fugir. Eu sei que o diabo não quer que as pessoas, que nós testemunhamos. Ele quer impedir que nós testemunhamos das coisas grandiosas, porque o testemunho gera fé também. A palavra do Senhor gera fé. Assim como você venceu, outros vão vencer através do seu testemunho de vida. Assim como Deus te resgatou do império das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz, o teu testemunho, a sua vida, o seu caráter, a sua dedicação, o propósito que Deus tem na tua vida vai arrancar outras pessoas que estavam em situação talvez pior daquilo que você estava. Porque esse é o objetivo. Eu sei que o diabo não quer que as pessoas leiam esse livro, porque tem impactado de uma maneira tão grande e poderosa. Mas Deus é fiel à sua palavra. Então muitas vezes a falta de tolerância pode nos levar a uma grande perca. Quando Deus fala que nós devemos, muitas vezes nós se preocupamos com a nossa necessidade física, que fala mais do que temos por herança espiritual. Muitas vezes o meu físico, qualquer doencinha, dor, eu estou procurando ajuda, estou procurando médico, estou procurando um recurso, mas muitas vezes a minha vida espiritual eu não ajo desta forma. Muitas vezes eu preciso procurar homens e mulheres de Deus que orem comigo. Muitas vezes eu preciso me levantar e repreender mesmo a força contrária, que está tentando sugar a minha força, bombardeando a minha mente, a minha alma, meus pensamentos, fazer com que eu retroceda. Muitas vezes eu tenho que expulsar aquilo que Satanás fala na boca das pessoas, contra a minha vida, contra o propósito que Deus tem na minha vida. Nós vemos nos dias de hoje as pessoas, e nós temos que cuidar bem do nosso físico, mas nós temos que cuidar também
do nosso espiritual, acima de tudo o espiritual. Porque quando você cuida bem do espiritual, isso vai refletir na sua alma e automaticamente reflete no seu corpo físico. Eu sei que muitos irmãos não participam mais do grupo porque eu estou fazendo o regime lá, vai ter um momento da comilança. Muitas vezes essa preocupação com aquilo com que eu vou me alimentar impede do meu relacionamento com meu irmão, impede o meu relacionamento com as pessoas, a comunhão. Não, é mais importante o meu físico. Amado, se você não estiver bem com Deus, é independente se você é gordo, magro, você não vai ter paz, não vai ter alegria. Nós precisamos estarmos reunidos, estarmos focados no propósito que Deus tem para nossas vidas. Porque muitas pessoas se vendem o espiritual, e quando eu me vendo o espiritual, eu me torno escravo daquele que me comprou. O Salmo 115 fala no versículo 8, semelhantemente a eles sejam o que os fazem, e todos que neles confiam. Está falando aqui dos ídolos, dos deuses, quando eu crio, porque toda pessoa que cria um ídolo, por exemplo, eu tenho uma banda de rock lá que eles são meu ídolo. A partir daquele momento as pessoas começam a se vestir exatamente como aqueles roqueiros, e procura saber o que eles comem, querem comer exatamente o que eles comem, querem ter a mesma maneira deles ser, de sentar, de agir, de rir, do cabelo, veste. Eu sou adepto do Elvis, então eu vou comprar minhas roupas igual do Elvis, ou Michael Jackson, eu vou me vestir exatamente. Aquilo que você se espelha no ídolo, você fica preso a ele. Nós precisamos se espelhar em Jesus, Ele, o nosso Senhor, o autor e consumador de toda obra. Quando você se espelha em alguém, você fica escravo dele. Não se venda, não se deixe. Nós precisamos sempre estarmos olhando para Jesus, o autor e consumador de toda obra, porque existe uma carreira, existe um propósito, existe um ponto de chegada, e por isso, se você tirar Jesus do foco, você vai desanimar e vai cair. Nós não podemos. O salmista fala no Salmo 115, 13: abençoará os que o temem, o Senhor, tanto o pequeno como o grande. Aumente ao Senhor cada vez mais, e vós, os vossos filhos, sede vós bendito no Senhor, que fez o céu e a terra. Quando eu tenho temor do Senhor, quando eu me relaciono com Ele, a Bíblia diz que o Senhor vai nos abençoar, tanto o pequeno como o grande. O Senhor vai aumentando cada vez mais o número dos seus filhos. Essa é a vontade, esse é o desejo de Deus, multiplicar. No capítulo 1 de Hebreus, você vai ver a razão por que Jesus morreu, para que Deus tenha muitos filhos. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Amado, nós estamos vivendo um momento tão difícil, para aqueles que realmente discernem um pouquinho o espiritual. Eu nunca, todo o tempo de ministério, todo o tempo de caminhada, eu nunca trabalhei com tanta crise no casamento como está no dia de hoje. Só nesses últimos 4 dias, pessoas que me procuraram, 4 casais, e antes eram os maridos que largavam as mulheres. Esses 4 últimos agora, nesses 15 dias, foram as esposas que falaram para os esposos: cai fora, vai embora, deixa a casa, que eu não preciso mais de você. Esses últimos 15 dias. Eu nunca atendi tanta crise de divórcio. Tanto inimigo destruindo as famílias, os casais. A falta de temor a Deus, a falta de fé do povo de Deus, a incredulidade das pessoas tem sido muito grande. Quando você lê o livro de Malaquias, é o livro que é o retrato da igreja. Se você quer saber tudo o que acontece na igreja, faça um estudo sobre Malaquias. E ali Deus falando que Ele odeia o divórcio, ali falando da forma que o povo servia, reverenciava, trazia os animais, os dízimos, as ofertas, aquilo que falava
os seus pais falavam no passado, falavam mal dos líderes, dos pastores, dos profetas. Tudo aquilo você vê o que está acontecendo no dia de hoje. É o retrato do que nós estamos vendo hoje, que antigamente você precisava pegar o bezerro, você pegava a ovelha e você tratava, cuidava com carinho, porque aquele era o animal do sacrifício. Mas chegou um momento que as pessoas não simplesmente compra uma, leva para o sacerdote lá e que faça o sacrifício, tudo bem. Trazia os pães embolorados, animais com os olhos vazados, coxo, doente, para servir a Deus. Muitas vezes as pessoas estão servindo desta forma a Deus. É comum viver uma vida de prática do pecado, do adultério, da fornicação, e querer sobe no altar e ministra as pessoas e acha que Deus está recebendo, porque no livro de Levítico fala que existia uma forma certa de você preparar o holocausto, existia uma forma correta, porque tudo aquilo que não fosse certo, não fosse correto, a forma de levantar e oferecer o sacrifício, Deus não recebia. E tudo aquilo que Deus não recebe, quem recebe é Satanás. Por isso que é um bombardeio na hora da adoração a Deus. O diabo não quer que você se alegre. O diabo não quer que você dê glória a Deus. O diabo não quer que você aplaude o Senhor. O diabo não quer que você dance na presença de Deus. Porque tudo aquilo que Deus não recebe, quem recebe é Ele. Nós precisamos crescer. Por isso, amado, a Bíblia diz que Deus abençoa os pequenos e os grandes. Infelizmente o homem é julgado pelo aquilo que ele é, mais do que aquilo que ele tem. Então o homem, ele é julgado por aquilo que ele é. Mesmo que isso seja dolorido para ele. Às vezes o cara é um corrupto, um bandido, adquiriu muitas coisas ilícitas e as pessoas reverenciam esse camarada. Mas uma pessoa simples, humilde, leva uma vida transparente diante de Deus, as pessoas não dão credibilidade. Por quê? Porque as pessoas, elas julgam a pessoa por aquilo que ela tem, não porque aquilo que ela é. Quando você olha para todos os profetas, e você vê João Batista, um homem estranho, que comia gafanhoto, mel silvestre, que se vestia de pele de animais, sandálias. E quando Jesus vem, lá em Mateus 11:11, ele diz assim: em verdade vos digo, que entre os que nascido de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista, mas aquele o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas será que João Batista é maior que Abraão? Maior que José? Maior que Jacó, Israel, Elias? Se João Batista é maior que Davi, maior que Sansão, maior que Salomão? Era um homem que ficava no deserto, e a Bíblia diz que quando ele pregava no deserto, as cidades esvaziavam, e o povo ia para o deserto para ouvir João Batista. Porque na ótica humana, ele era o menor de todos os profetas. Uma mensagem dura, uma mensagem direta. E Jesus diz que entra o nascido da mulher. Por isso todos nós temos problema sério quando se trata em comparação. Por quê? Porque na visão, na ótica do homem, quem tem mais é melhor. Porque muitas vezes as pessoas nos julgam por resultados.
muitas vezes as pessoas julgam o líder da igreja pelo número de membros, não pela mensagem que é pregada, não pela palavra que é ensinada, não pela revelação do Espírito de Deus. Ela julga por números. Ela julga por números. Porque nem sempre o resultado agrada a Deus, mas sim o conteúdo daquilo que nós fazemos para Deus. A minha pergunta é: como que você reage diante das comparações? Daquilo que você faz, a sua empresa está fazendo, da sua vida profissional, da sua vida ministerial, do teu trabalho, como que você faz? Como que você trata com outras pessoas que têm a mesma função sua? Como que você reage com elas? Diante dos resultados que ela produz e você produz. Como? Por quê? Porque na nossa vida, amado, vai surgir sempre pessoas melhores do que nós. Vai surgir pessoas igual a nós. E vai surgir pessoas menores do que nós. Porque muitas vezes as comparações são injustas. E por isso que muitas pessoas param na sua jornada. Muitas pessoas param de correr, param de olhar para Jesus, param de servir. Porque ela fica olhando, fica fazendo comparação. E ela se acha muitas vezes incapaz, acha que muitas vezes ela não tem credibilidade. Não, olhe para Jesus, Ele é o autor, Ele é consumador de toda a obra. Eu sempre testemunho quando nós tínhamos aqui 20 pessoas, 25, Deus falava: vou mandar tantas pessoas aqui para você orar de vários lugares do Brasil e do exterior. Amado, hoje minha agenda aqui é super lotada. Tenho convite para muitos lugares, estou com um grande problema, mas sabe por quê? Porque eu coloquei no meu coração sair uma vez por mês só. Mas eu tenho uma lista de espera muito grande. E aonde que tem o passado, a banda já está marcando para o próximo ano. Você imagina esses pastores, esses líderes que estão olhando a minha lista. O Isaur vai voltar novamente em Passo Fundo no ano que vem, sendo que eu estou esperando ele há anos na minha igreja. Ou seja, eu volto para lá, sendo que tenho várias igrejas aguardando a minha resposta, o momento de eu ministrar na igreja deles. Se você me olhasse alguns anos atrás, de onde que diria que isso ia acontecer? Por isso que Deus fala, Ele não quer que você se compare com ninguém, nem com Moisés, nem com Elias, nem com Daniel, nem com Davi, nem com Salomão. Não. Pedro deixa muito claro isso. Quando você lê a carta de Pedro, em 1 Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santo porque eu sou santo. Ou seja, Deus quer que você se compare exatamente a Ele. Ele olha para você porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que está sobre a minha vida e a sua vida. E quando nós entendermos esse princípio, os sinais, as maravilhas, aquilo que Jesus fala em João 14, a partir do versículo 12, que aquele que crê em mim, não só farão as obras que eu faço, mas coisas maiores ainda farão. Você crê que Deus tem poder para fazer coisas maiores do que fez durante todo o ministério de Jesus? Amém, queridos? Precisamos crer. Não, mas
A Bíblia fala, Paulo diz, todos nós devemos chegar ao nível do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus de Nazaré. Ou seja, é possível. Para isso é preciso nós nos afastar de todo o emaranhado, de nós nos afastar de todo o pecado, de tudo aquilo que nos rodeia, de toda a cilada, de todas as armadilhas, de tudo aquilo que Satanás e seus demônios se levanta para tentar nos parar. E olhando sempre para Jesus, o autor e consumador de toda a obra. E assim o propósito de Deus vai se cumprindo dia a dia através das nossas vidas. Todos nós temos crise. Todos nós passamos por algumas adversidades, até mesmo tribulações. E muitas vezes você está sendo julgado pelo seu resultado. E muitas vezes tem sido um peso na sua vida. Amado, independente dos seus resultados, você precisa crer que você é filho de Deus. Independente. Deixe isso bem forte dentro de você. Independente da experiência que você teve até hoje, você é filho de Deus. Muitos estão sofrendo na sua essência, porque ainda não conseguiu desenvolver, crescer, e por isso a palavra do Senhor diz que nós não devemos desprezar os humildes do começo. É bem claro lá em Zacarias 4:10, ora, não desprezar o dia das coisas pequenas. Outras versões diz, não despreze os humildes de começo. A palavra do Senhor, ela é semente. Jesus falou como um grão de mostarda. Talvez você precise de uma lupa para ver aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você não consegue ver. E por isso que nós desprezamos um pensamento, um rabisco numa prancheta, uma voz, um toque do Espírito no teu coração, uma visão, um momento de oração, de intercessão, de súplica. De repente o Espírito Santo lança no teu espírito e você acha que aquilo ali não vai dar certo. Talvez uma fagulha da palavra de Deus que penetre. Não despreze, porque tudo aquilo que vem de Deus é bom, é perfeito, é agradável. O Espírito de Deus, ele se move através dos filhos de Deus. Por isso não despreze, esteja atento, não retroceda, porque Deus é fiel à sua palavra. Às vezes você não entende, aí na sequência fala Zacarias 4:10, pois esses 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São esses os 7 olhos do Senhor no decorrer por toda a terra. Está falando do Espírito de Deus. Ele está olhando para você. Ele está contemplando a sua vida. E eu e você precisamos crer, acreditar. Porque muitas vezes nós estamos tão focados em resultado. E eu sei que o resultado são coisas boas, mas tem que acontecer segundo o propósito de Deus, daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Eu sempre que leio a carta de Paulo, aliás de Atos dos Apóstolos, eu fico sempre analisando a vida de Filipe, que era um evangelista, um diácono. E quando Filipe chega em Samaria, e Deus começa a usar Filipe ali como um terrorista de Jesus mesmo. A Bíblia diz que ali, quando Filipe chega e começa a falar de Jesus, testemunhar, iam sendo batizados homens e mulheres, os espíritos imundos saíam gritando, as pessoas doentes, paralíticos, pessoas saíam caminhando, andando. A Bíblia diz que houve uma grande alegria naquela cidade. Havia ali um feiticeiro de alto escalão, que todos, desde o menor ao maior, tinha aquele homem como um grande Deus, um grande vulto de Deus.
E Felipe chegou ali, aquele homem, ele confessou, ele aceitou Jesus. A Bíblia diz que ele abraçou a fé, a Bíblia diz que ele foi batizado, e ele andava de contínuo com Felipe, e houve um grande avivamento em Samaria. De repente desce Pedro e João ali, e ali começaram a impor as mãos sobre os discípulos, eles eram batizados com o Espírito Santo, havia um mover, uma manifestação gloriosa. Mas em Atos 8, 26, de repente o Espírito Santo vem e fala para Felipe. E um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te, vai em direção ao sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, eis que um etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha de Etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, e regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te, ajunta-se a esse carro. Este homem estava num grande avivamento, uma grande manifestação. Amado, qualquer um de nós diz: não é Deus. Veja o quanto Deus está me usando nessa cidade, veja as maravilhas, veja os macumbeiros se convertendo, veja quantas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Mas Deus tinha um propósito na vida de Felipe. Ele manda o anjo: fala, Felipe, vai para o deserto. Tem uma pessoa que você precisa. Essa pessoa foi de Jerusalém para adorar, e ela vinha lendo um pergaminho, mas ela não entendia. Eu imagino o avivamento, aquilo que Deus fez através desse etíope, lá na Etiópia. Por isso, nós vemos que Felipe, ele sabia a essência, é o maior do que o ser, é o maior do que o ser. Ele sabia. Qualquer um de nós: não, mas eu sou importante aqui. Porque muitas vezes o resultado se torna uma armadilha para nós. Porque o resultado é visto como um sucesso somente quando ele cumpre um propósito. Se você tem um resultado que é um sucesso, somente através do propósito. Nós temos visto muitos ministérios colocar método para a igreja crescer, para se multiplicar, e nós vemos que esse ministério sobe que nem um foguete, de repente despenca que nem uma pinha, e só gente ferida e machucada para lá e para cá, sem direção. Por quê? Porque saíram de um propósito. Nós vemos o tipo de liderança que as igrejas estão fazendo hoje. Líderes de sucesso ou de propósito. Porque muitas vezes estão querendo fazer líder de sucesso, e líder de sucesso não vai chegar a lugar algum. Mas quando o líder trabalha em cima do propósito, porque, escute o que eu vou falar, a unção, ela fluirá somente debaixo do propósito de Deus. Se você anda debaixo do propósito de Deus, a unção de Deus vai fluir sobre a sua vida. Senão você vai agir através da habilidade, da conversa de homens. E por isso nós precisamos andar debaixo do propósito de Deus. Mas o nosso adversário, ele vai trabalhar, vai fazer o possível e o impossível para tentar nos impedir. E vai começar a tramar algumas coisas. Porque eu e você, nós não podemos chegar longe daquilo que chega ao nosso coração. Nós precisamos caminhar. Nós temos o reino de Deus. Nós temos que governar nesse reino. Nós temos que manifestar esse reino. Por isso que está escrito em Apocalipse 5:10. E nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes,
e reinaremos sobre a terra. Deus te fez rei e te fez sacerdote. Você crê que você é rei? Você crê que você é sacerdote? É o que a palavra diz. Para quê? Para que eu e você reinamos, governamos a terra. Deus nos fez. O Senhor olha para mim, nos fez rei e sacerdote, para que eu e você possamos governar a terra. Por isso existe uma corrida, por isso existe um caminho, por isso existe um propósito. E muitas vezes você passou por dificuldade, atitude diferente, oposições, muitas vezes, e firmou o meus passos. E na minha boca um cântico novo, um hino nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Deus te tirou do lamaçal, do lodo, do pecado. Ele transportou você para o reino de Deus, alicerçou sua fé em Cristo Jesus, firmou seus passos em Cristo, e Ele coloca um novo cântico na tua boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e vão tremer isso aí, e vão confiar no Senhor, porque quando você derrotar os gigantes que surgirão contra a sua vida, muitos vão ter ânimo também. Quando Davi derrotou aquele gigante Golias, que estava confrontando todo o povo hebreu durante 40 dias, quando o gigante caiu, todo israelita adquiriram força, fé e partiram contra os filisteus. A sua vitória, a sua posição, a sua atitude, muitos crescerão, muitos entregarão a vida a Jesus, muitos servirão a Deus, muitos terão o temor de Deus. A igreja do Senhor é a agência que deve marchar, triunfar. Não desista, não retroceda, não volte atrás, não olhe para as circunstâncias, porque Deus é fiel à sua palavra. Vamos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando nesse momento. Poder de Deus, Espírito de Deus. Amados, o Espírito Santo está trabalhando, a presença do Senhor aqui. Os irmãos vão cantar a parte de um cântico, não saia daqui. Deus está manifestando do seu poder, a sua presença. Você crê que nesta noite eu vejo que o Senhor está entregando algo nas suas vidas? Deus está mudando, transformando a mente, o coração. Talvez havia um peso, uma opressão, um fardo, e Deus te trouxe nesta noite para falar para você que você é importante, você é filho dele, você é o escolhido dele. O Senhor tem algo grandioso para fazer através de cada um de nós. Fique nesse espírito de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Nós vamos cantar apenas uma parte do cântico. Depois eu quero orar com você. Oh, os montes se abalam, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder nem fé que possa existir diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou.
obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, tão significativa, que nós estamos na sua presença. Pai, nós nos apoderamos da autoridade que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. E nessa noite, como ministro da tua palavra, tudo aquilo, Senhor, que estava prendendo, estava amarrando, estava oprimindo essas vidas, solta agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo pensamento contrário, todo pensamento de derrota, todo desânimo, toda frustração, todas as decepções, ó Deus, que vai caindo por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor derrama bálsamo de alegria sobre a nossa cabeça. Vem trazendo essa alegria, vem gerando essa fé, essa graça, esse favor no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Eu profetizo a tua igreja triunfando, a tua igreja crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria, ó Pai. Que teu nome seja glorificado, que cada dia o Senhor coloque um cântico novo sobre os nossos lábios, que cada dia a tua igreja marche, avança, ó Pai, que teu nome seja glorificado, para que as pessoas verão, eles verão, Senhor, vão temer o Deus, vão confiar no Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo teus filhos, ó Pai, e que teu nome seja glorificado através de cada um dos teus amados. Tem alguém nessa noite que você nunca confessou Jesus como Salvador, que você talvez um momento qualquer distanciou do Senhor, gostaria de reconciliar com Ele, gostaria de orar por você? Estenda um dos seus braços bem alto. Você tem alguém que Deus tocou no teu coração, você gostaria de reconciliar, aceitar Jesus como Salvador? É seu momento, a sua hora. Todos ok? Estenda suas mãos assim para frente. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.